Boa noite a todos e todas. Vamos começando mais uma live Papo de Intervalo. É a live do Simpro Guarulhos. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a questão da luta dos povos indígenas que vivem na aldeia indígena multiétnica Filhos desta Terra, aqui em Guarulhos, no Cabo Sul. Após os fatos que ocorreram no dia 4 de abril, né, que foram as ocas que foram queimadas, a aldeia ela ganhou uma grande visibilidade na cidade de Guarulhos, no país todo, né, com essa tragédia que aconteceu, mas um grande movimento de solidariedade acabou fazendo com que vocês ganhassem uma visibilidade aí, e essa questão indígena que é tão importante nesse mês de abril. Sabemos também que tem o agosto indígena, mas abril também é um mês de luta, assim como todos os outros meses, né? A luta dos povos indígenas é uma luta diária, uma luta pela retomada da terra. E a gente quer poder ouvir aqui um pouco, então, das pessoas que vivem lá e que representam as suas etnias aqui nesse momento. O Auá, Tupi e o Máximo Uaçu não vão estar presentes nesse momento, eles estão tentando conectar, mas por enquanto nós estamos aqui com a Simone Pancararu, a Vanusa Caimbé e também o professor Maurício, que também é diretor aqui do Simpro Guarulhos. Nos ajudem a compartilhar no Facebook, Instagram e também nos grupos de WhatsApp essa live, e a gente vai começando. Primeiramente, boa noite, Vanusa, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouco também sobre os Caimbé. Seja bem-vinda, Vanusa. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor Maurício. Boa noite, parente Simone. É uma grande alegria estar aqui conversando com vocês, né, e com o pessoal que estão em casa assistindo, que são solidários com as causas indígenas. Muitos já me conhecem, né? Sou Vanusa Caimbé, meu povo é Caimbé. É a minha aldeia mãe onde eu nasci, fica na Bahia, no sertão baiano, aldeia Massacará. Minha aldeia existe desde 1639, que foi construídas as primeiras casas. Tem a igreja, né, que lá nós fomos catequizados pelos jesuítas, então a igreja está lá, tem uma placa lá de bronze, que foi construída em 1639. Os grandes fazendeiros, os grandes coronéis são enterrados dentro da igreja, então tem lá os monumentos lá dos coronéis. Um tempo, queria que a gente quebrasse ali e destruísse tudo e apagado. Mas aí, com certo tempo, eu vi que a nossa história, o nosso sofrimento, tudo que nós vivemos tem que ser contado e tem que ficar ali, que é para ver o tanto que os povos indígenas sofreram nesse país, o tanto que a gente tem que resistir todos os dias e nossa história tem que ser contada todos os dias. Muito tempo eu não gostei desse dia 19 de abril, do mês de abril, mas com o tempo a gente vai entendendo que é a oportunidade da gente desconstruir todo o que foi construído errado ao nosso respeito, tudo que o colonizador construiu. Então, é um mês de resistência. A gente diz que o mês de agosto é mais um mês de resistência, que a gente tem que desconstruir tudo que se constrói, tudo que falam ao nosso respeito, né? Então, nós temos que resistir todos os dias e dizer que a história que o colonizador, daquele índio barrigudinho com o cabelo todo igual, de 1500, ele já não existe mais. Como também o europeu de 1500, ele foi modificando. Então, toda a sociedade se modifica. Por que o indígena tem que ficar parado no tempo, fica lá no meio da floresta, esquecido, sem integrar a sociedade? Então, é tudo isso que nós falamos, nós fazemos do mês de agosto um mês de resistência. A minha aldeia lá no Massacará tem 300 famílias, em torno de 1.200 pessoas. Aqui em São Paulo, nós fizemos um censo, uma contagem, que é para o governo, que é para o Estado fazer. Nós fazemos esse papel agora, devido à pandemia. Nós já catalogamos 190 indígenas Caimbé e já cadastramos 60 famílias. Então, aqui na aldeia multiétnica, nós temos agora 7 famílias, mas em São Paulo, creio que a gente tem mais de
mais do que tem lá na Bahia. Eu creio que aqui deve ter umas 300 famílias Caimbé, aqui em São Paulo. E em Guarulhos tem uma história muito presente na vida dos Caimbé. O meu tio, irmão da minha mãe, que faleceu em 2019, ele casou aqui, teve filhos, netos e bisnetos. Ele morou aqui desde 1947. Então, por isso que a gente fala que... Ai, minha conexão caiu. Aqui São Paulo. Não, estamos te ouvindo. Ah, meu sinal caiu, não estou me vendo. Mas a gente está te ouvindo, Vanusa. Ah, tá me ouvindo? Ah, foi para mim. Sim, E a gente tem uma ligação muito grande, muito forte com Guarulhos. O meu tio falava para a sociedade, para Guarulhos, que ele era indígena, que ele tinha nascido numa aldeia. Quando ele ia lá visitar, ele usava cataioba, ele usava o cocá e tirava foto. E as pessoas davam risada dele, diziam assim, que nada, você foi numa aldeia e você usou essas roupas aí e você veio assim. E o meu tio, assim, a gente não combinou nada quando ele faleceu em 2019, eu e o cacique Alex, que é meu primo, e minha prima Silva e o Antônio Carlos. Nós fomos, e com a minha mãe, que ainda estava viva nessa época, nós fomos todos lá para o velório, né? E fomos todos com o rosto pintado e com as vestes e com cocá na cabeça. E foi um choque para as pessoas que conheciam ele e falaram assim, o Lucas, ele sempre contou e a gente achava que era história de pescador. E hoje a gente está conhecendo que ele não foi embora dessa terra sem provar que tudo que ele falou ao longo dos 60 anos que ele morou aqui, que ele era realmente estava falando a verdade, que ele era indígena. E meus primos viviam todos sem se identificar que era indígena, porque a minha tia era negra, né? E eles, por eles ter a pele escura, eles tinham vergonha de dizer que eles tinham sangue indígena. Então, eles só diziam que era negro, né? Que era negro, participava do movimento negro. E quando meu tio faleceu, eles ficaram assim, eles ficaram pensativos de dizer assim, agora, aí vamos deixar a história do meu pai, que é um exemplo de luta, de resistência, ir embora e a gente não continuar. E eles ficaram com aquilo na cabeça e desses últimos tempos, quando a gente estava aqui, eu vim morar aqui na aldeia e chamando eles para vir aqui. Quando eles estavam pensando em vir aqui, veio a pandemia. Mas agora eles estão aprendendo a dançar um toré, eles estão aprendendo a viver a cultura, estão se inteirando. E diz que eles estavam agoniados. A gente acredita que foi a ancestralidade, que foi o meu tio, que de lá onde ele está, no plano superior, que chamou eles para assumir a identidade deles, né? Então, isso é um motivo de grande satisfação para mim e para toda a minha família, de ver os meus primos, eles foram se vacinar, e lá na UBS Soberana, pela primeira vez, eles participaram de um toré. Então, isso vale a pena existir, vale a pena lutar, vale a pena colocar todo dia o cocá na cabeça e sair. Porque antes eu era tirada como doida, né? Vanusa é doida, fica com esse cocá na cabeça, fica só para lá e para cá, chamando os outros, mas eu faço e todos nós fazemos o que nossos ancestrais deixou e a gente tem que respeitar a nossa cultura e fazer o resgate. E é isso um pouquinho da... Legal, Vanusa, muito bom o seu relato. E para Já quem tenho mais talvez um não possa. tempinho ou eu passo para a Simone? Eu vou passar para você depois, daqui a pouco, de novo, Vanusa. Eu vou passar para a Simone, mas antes, quem não reconheceu, a Vanusa Caimbé, ela foi a primeira indígena a ser vacinada no estado de São Paulo, né? Assim que iniciou o processo de vacinação, um fato que ganhou repercussão na cidade de Guarulhos e por todo o estado e pelo país também. Eu conversando com a Vanusa, sei que a notícia foi destaque lá na sua cidade, né, Vanusa? E agora, Simone, sim, né? Passar para Simone. Boa noite, Simone. Simone Pancararu. Seja bem-vinda, Simone. Conta um pouco sobre você, sobre o seu povo. Seja bem-vinda, Simone. Tatu Pituna, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor Maurício.
Boa noite, Vanusa. Boa noite a todos que estão acompanhando o CIPRO Guarulhos. A história do meu povo também vem de muito tempo, né? A nossa aldeia-mãe também foi demarcada por volta de 1940, mas o nosso povo já estava lá naquela região há muito tempo, e também somos povos catequizados, né, por jesuítas, tanto que hoje eu vim falar com vocês com uma pintura que representa a nossa espiritualidade, onde utilizamos a cruz, e desde então a gente não tem sido fácil a luta, não só para permanecer, porque a nossa região foi uma área muito desejada, aonde hoje foi muito reduzida, porque a gente vivia às margens também do Rio São Francisco, e acabou que por interesse a gente chama de poceiros, os coronéis, os fazendeiros, se apropriaram de toda a margem do Rio São Francisco e foram imprensando o meu povo, excluindo eles, empurrando mais para a parte serrana, a parte da serra, do pé de serra, e a parte ribeirinha, a parte de manancial mesmo, a parte do rio, que era de onde o meu povo vivia, acabou se formando cidades, aonde foi construída a cidade de Petrolândia, e anos depois a cidade de Jatobá, e o meu povo ficou imprensado, né? Mas essa luta por aquele espaço e por aquela terra tão desejada, rica de nascentes, permaneceu grande parte ainda com o meu povo, mas a luta do povo Pancararu nunca foi fácil, onde parte do meu povo migrou para São Paulo. Acho que na década de 70, na época da construção do estádio de futebol muito famoso, né, que é o estádio de futebol do São Paulo. Então, assim, para aquela obra, houve Pancararu trabalhando naquela obra, houve suor e sangue Pancararu ali, dado naquela construção. Então, assim, é uma luta onde não, até hoje a gente traz, assim, aquela tristeza de ter deixado a aldeia-mãe para vir buscar uma condição melhor de vida aqui, mas sem desistir e sem lutar por uma condição para que o nosso povo não seja esquecido, né? Para se juntar, unir força com outros parentes aqui, aonde não permitiram que a história do nosso povo se acabasse ou ficasse como um conto, num livro, numa biblioteca. Então, assim, a história do nosso povo é de muita luta e muita resistência para permanecer existindo, né, na situação. Vivemos que não é muito fácil, e agora com a pandemia não tem sido fácil, porque a gente tem perdido muito dos nossos familiares, dos nossos parentes, não só da etnia Pancararu, mas tivemos muitas perdas, e a gente continua buscando resistir, principalmente agora nesse momento de crise. Legal, Simone. Seja bem-vinda, obrigado pela participação desde já. E agora passar a palavra para o Maurício, que é professor, é diretor também no Simpro Guarulhos. Boa noite, Maurício. Você não é por acaso que você é convidado aqui, né? A gente sabe que você é um militante na luta indígena também. Queria que você contasse um pouco aí sobre os seus estudos e sua militância. Seja bem-vindo, Maurício.
Opa, boa noite, né? A todos, boa noite, Vanusa, Simone, né? Pena que o Alaio não conseguiu entrar ainda, nem o Vassu, né? Máximo. Mas seria muito importante que eles estivessem aqui, porque tem uma história particular, né? Que a gente pensa quando se fala da questão de um movimento indígena especial, que é esse movimento indígena que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos, mas que ele não é particular de Guarulhos. São Paulo, acho que pouca gente sabe disso, é a quarta maior cidade em população indígena do país. São Paulo deve ter hoje por volta de 40 mil indígenas. A maioria desses indígenas são oriundos do Nordeste. E no Nordeste, os coronéis, na verdade, esse coronelismo no Nordeste, a questão do agro, da agricultura, expulsou muito desse povo. Isso que a Simone está falando do Espancararu, aconteceu recentemente com os Trucá, quando também foi construir aquela vazão do São Francisco, né, para levar água para o sertão, que na verdade não é para o sertanejo, né? Não é para o Ribeiro, não é para o cara que está ali na Caatinga, né? Vai atender grandes fazendas, né? É uma obra, desculpa falar, tá? Uma obra do governo Lula, né? Que é a transposição de São Francisco. E os Trucá tentaram impedir, porque eles estão bem numa ilha ali na beirada, perto de Petrolina, né? Naquela região. E foram tentar impedir. E botaram a Marinha para deixar eles longe. E foi a Marinha que iniciou o processo de construção. O mesmo aconteceu com o povo de Belo Monte. Mas no Nordeste, é muito interessante que você tem um processo de reindianização, porque se tratava todos como caboclos. Acho que vocês sabem disso, né? Eram os caboclos. E os caboclos são índios, né? São indígenas. E num processo recente, depois, não sei se 2010 isso vai aparecer, de repente cresce a população indígena no Nordeste em quase 200%. Aí fala, mas de onde que aparece tanto índio? Não é que aparece. Estavam lá, sempre estiveram. O movimento, a luta do povo indígena foi fazendo com que esses indígenas que estavam escondidos ou que não apareciam como indígena começaram a recuperar essa identidade. Então, o Nordeste hoje tem uma população indígena gigantesca, é muito grande, né? E vale falar que os primeiros, os que fizeram a barreira dos portugueses, isso aparece em livros, aparece em memórias, foi o povo do litoral, o povo indígena do litoral, que foi lá que os portugueses chegaram e fizeram a barreira. Então, os que mais resistiram, de certa forma, a gente pode dizer que foram esses povos indígenas que vivem dentro do Nordeste, né? É importante a gente estar fazendo essa referência, porque essa vinda para São Paulo, que no caso dos Pancararu, é verdade, tiveram lá a construção do Morumbi, né? Mas sempre se organizaram, ainda tem, da história dos Pancararus, quando ainda era a FUNASA, fizeram, que era a Fundação Nacional de Saúde Indígena, que depois virou a CESAI, o único cadastro que existia de população indígena no estado de São Paulo, na capital, estava na mão da Associação dos Pancararu. Quer dizer, então, a mesma história vai para os Caimbé, que pouca gente sabe que os Caimbé, junto com os Quiririm, lutaram na Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos não é uma guerra de um missionário maluco que foi lá e arrastou um monte de gente, fanáticos religiosos. A Guerra dos Canudos, existem outras leituras a respeito dela, como o movimento indígena pela terra. E aí, quando a gente fala da questão da terra, eu até fiz questão de pesquisar aqui. Eu peguei uma lei de 1640, né, para falar. E olha o que os caras falam em 1640, que era uma lei de proteção aos índios, tá? Que você podia ocupar as terras indígenas
desde que nela tivesse ouro, né, e outros minerais, desde que e os índios só podiam ocupar se fossem terras devolutas, quer dizer, terras sem propriedade. Agora, vamos imaginar, em 1500, antes de 1500, não tinha propriedade nenhuma, não se conhecia propriedade, tinha gente aqui. Tinha humanos, né? Como diz o Ailton Krenak, né? Tinha humanos que podia ser anta, podia ser onça e podia ser gente, né? Quer dizer, mas existiam humanos, né? Aqui. Então, aí vou falar de um Mapuche, que ele fala assim que a história da América ela é construída sobre um genocídio, né? Que é o genocídio dos povos indígenas de toda a América, desde a América do Norte, Canadá, toda essa América Central, América do Sul, né, onde nós estamos, foi construído sobre um genocídio. E para a gente falar dessa questão, é importante ressaltar essa questão de que essa resistência desses povos indígenas, ela vai começar também em 1500. Então, você tem um processo de genocídio continuado, um genocídio que não parou em 1500. O genocídio que está presente hoje. Né? Quando eu falei isso, eu falei porque essa questão da posse das terras está lá na Constituição quase parecido com isso. Tanto que tem um projeto de lei do Jair Bolsonaro, né? Esse governo fascista, genocida, miliciano, que é de fevereiro de 2020. Né? Projeto que autorizar mineração, agronegócio, madeireiros, garimpo dentro de terras indígenas. Ele quer aprovar. Quer dizer, então, você vê lá em 1640, você podia ocupar terra indígena se ela tivesse ouro. Em 2021, os caras continuam querendo fazer a mesma coisa. Quer dizer, então, uma continuidade histórica que sempre foi o objetivo do colonizador, tomar as terras indígenas, porque vieram aqui e invadiram, e é claro que invadiram. Aí, hoje, o invasor define como que o índio tem que viver, porque é o invasor que decide quem demarca a terra, não é? Passa lá pela FUNAI, passa pelo judiciário, quer dizer, é o invasor do Mato Grosso que expulsou os Guaranis Kaiowás, que os Guaranis Kaiowás não quiseram lutar junto com o Brasil na Guerra do Paraguai, foram expulsos. Então, você tem uma história de genocídio, de etnocídio, que são... e aí volta aos trucados, né? Quando se fala etnocídio, que foram lá e derrubaram uma igreja de Macedo, recentemente, esses dias, né? E é legal você ver o vídeo, porque não é um que está indo, é o povo com maracá indo lá e derrubando, porque não querem lá dentro, né? A gente viu uma fala agora do responsável pelos índios isolados da FUNAI, que é um cara de uma missão norte-americana, foi na missão norte-americana, que ele falou assim, o filho dele, que disse que é antropólogo, falou assim, o povo Zoé, ele vai se curvar ao cristianismo pelo bem ou pelo mal, por amor ou pela força. Eles falam isso porque esse grupo teve lá entre os Zoés e ficaram lá e toda hora falando de demônio, diabo, os Zoé começaram a ficar... Os Zoé é um povo muito isolado, né? Ficando parar, mas eles são muito isolados ainda, né? E ele falava muito diabo e o diabo foi atemorizando muito. É um terror, né? O diabo, você não pode fazer que o diabo vai te pegar, o diabo vai te pegar. E eles expulsaram os missionários. E, consequentemente, o diabo foi junto. Né? Porque mas falando em diabo lá dentro. Né? Então, isso é etnocídio. Sabe? Tentar fazer a morte cultural, que é o que querem fazer com os indígenas que vivem nas cidades. Não querem que sejam indígenas, porque quando você retira o indígena da sua condição de indígena, essa condição de possuidor de uma cultura, de pertencer a um povo. Aí, o Krenak fala que o Itamaraty tinha que ter gente que falasse muitas línguas para poder conversar com os povos indígenas. Né? Que não basta só falar o português. Que ainda no Brasil se fala 274 línguas diferentes. Né? Ainda no Brasil são 305 povos.
Então, nesse contexto, quer dizer, você vai cometendo os etnocídios e quer que os índios da cidade não sejam reconhecidos como índios, porque despersonifica quando índio, quando você despersonifica e não é mais índio, também não tem mais o direito à terra. A terra é um direito congênito, a terra é um direito ancestral, que a terra é um direito que vem antes da chegada do colonizador, né? Então, não é agora que se quer terra. Tomaram a terra e agora não querem devolver, na verdade, né? Por isso que é retomada. Por isso que não é invasão, né? Porque retoma aquilo que é nosso, né? A gente pega de volta, quer dizer, é o que os povos indígenas estão fazendo. Isso é retomada. E o ecocídio, que quando você vai e mata as florestas. Quando você vê um desmatamento como se viu na Amazônia, você não está matando as árvores, não está matando os rios, não está matando o ar, está matando todos os povos que depende daquela floresta para viver, e está nos matando também. Porque tem aí a Covid, né? O povo está morrendo porque está sufocado, morre porque não tem ar, aí acaba com as árvores. Não vai precisar de vírus nenhum. Então, assim, só para começar, desculpa se eu me alonguei, mas é que eu meio que fui inspirado pelas senhoras da Vanusa e da Simone, né, quando falou dos povos. E só mais uma coisa do Pancararu, viu? Na última vez que teve um encontro indígena, foi feito um ritual Pancararu, né, que é um ritual diferenciado, né, dos torés, né, porque usa um outro tipo de forma de se expressar, né, as roupas, né, os praiás, os apitos, e tem não sei se ele ainda é o Anderson, que era o cara da igualdade racial, ele no dia seguinte falou para mim, nossa, isso aí parece coisa do demônio. Então, quer dizer, essa é a percepção que se tem. Esse é o mundo branco, né, europeu, colonizador, que aquilo que não for igual tem que ser exterminado, porque a gente quer todo mundo padronizado, todo mundo do mesmo jeitinho, né? E não é assim. Quando a gente fala de povos, por isso que não são etnias. A etnia é o que identifica culturalmente, mas que são povos. São povos e são povos que deveriam ter autonomia sobre a sua, não só sobre a sua história, com o seu modo de vida, mas também autonomia para gerir, a partir da sua estrutura, da sua cultura, os seus territórios. Isso é uma discussão interessante ainda aqui. Não sei se a gente consegue fazer, mas é importante. Por enquanto, acho que eu falei demais, né? Desculpa aí. Maurício, muito bom, bacana. Sua fala foi me trazendo vários momentos, porque eu lembrei da declaração do ministro de Minas e Energia, o Lobão, quando ele atrelou ao demônio o movimento que lutava contra a barragem, né, de Belo Monte. Então, esse tipo de relato não é novo, né? Somos grupos de risco desde 1500, né? A colonização, ela tem suas faces ainda nos dias atuais. E o Maurício tocou num ponto muito importante, que é a questão da retomada da terra, né? E aí eu ia fazer a pergunta para a Vanusa, porque a Vanusa está desde o início na retomada da terra, a Simone também estava acompanhando, também vai falar um pouco. Mas, Vanusa, como que foi esse processo de retomada da terra ali na região do Cabo Sul, aqui na cidade de Guarulhos, aonde você está nesse momento? Então, assim, o processo de retomada aqui em Guarulhos não começou em 2017, quando eu entrei. Começou em 2000, né, em 2000, 2002, com o Auá, né, e os Pancararu, e mais o Niô e Cariri Chocó, e os Caimbé não estavam nessa luta. O Gilberto, desde 2010, que ele me chamava que eu trabalhava na saúde, estava na casa em São Paulo, e ele me chamava, vamos, parente, vamos, parente. Como eu tinha minha mãe que era camada, e eu não podia vir, né, eu falei, como que eu vou? Aí, quando foi em 2017, foi que o cacique Alex, né, meu primo, me chamou. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia da tireoide, estava com um ponto na garganta. E falou assim, quem não entrar na terra agora, não entra. E eu vim para cá com meu pescoço com 13 pontos, eu tinha que ficar em repouso, e eu vim
que foi no dia 27 de outubro de 2017. Nós entramos aqui na Terra, nós entramos na tarde, uns queriam entrar à noite, mas eu falei, eu não vou de noite para uma mata que eu não conheço, eu estou muito tempo aqui em São Paulo, estou fora da mata e com a garganta com ponto de repouso, eu não vou, eu só vou se for para entrar durante o dia. E Mara, muitas de liderança disse que a gente tinha que entrar de dia, porque a gente tinha que limpar e fazer um acampamento para a gente entrar. Para mim foi uma novidade, mas foi um momento de muita alegria, porque eu já vivia com vontade de morar numa aldeia. Eu ia sempre lá com os guaranis, né, lá no Jaraguá, e eu queria pedir para morar lá, mas eu sentia que lá não era o meu lugar ainda, que eu tinha que procurar o meu lugar, que eu tinha que procurar os parentes do Nordeste. Eu caí de novo. Não. Foi muito gratificante, assim, foi uma experiência diferente, foi uma emoção muito forte, foi um chamado dos ancestrais. No dia que nós chegamos aqui, eu me lembro como fosse hoje, a mata entrou em festa, as árvores dançaram, as irmãs, né, as irmãs da árvore, porque as árvores são nossas irmãs, elas receberam com a gente com festa, elas balançaram, elas dançaram, desciam até o chão, elas varreram o chão para acolher a gente. E muitos que nunca tinham Agora eu acho que realmente travou, né, pessoal? Travou para vocês aí também, né? Então a gente vai, enquanto a Vanusa vai recuperando a sua conexão, Simone, você também esteve no processo de retomada. Como que foi essa sua aproximação da aldeia, desse grupo que fez a retomada? Então, Tiago, no momento da retomada da terra, aqui em 2017, eu não estava ai, meu presente Deus. por Então, motivos pessoais, Só um minutinho. mas, Pode mas, continuar. mas essa luta, no encontro dos povos indígenas em 2009, foi aonde foi reunido o restante dos parentes, acho que onde Auá encontrou já os Caimbé, os Vassucocau, acho que no encontro de 2009 já foi feito acho que só os Vassucocau, os Caimbé vieram depois. Mas essa luta do Auá aqui em Guarulhos para juntar os indígenas do Nordeste vem antes mesmo de 2009. Então, assim, aonde foi formada a associação e tinha reunião com frequência, onde o povo se juntou o tempo buscando espaço, né? Essa terra onde poderia estar formando essa aldeia. Então, essa luta, na verdade, assim, eu não consigo falar muito a respeito dessa luta, porque eu vivia na época no Real Parque. Eu presenciava algumas reuniões aqui, por quê? Porque a minha irmã fazia parte do grupo da associação, né? A minha irmã Ana Paula, a minha irmã Maria Raquel, a qual fazia parte desse grupo, junto com o Máximo Vassu, junto com a Maria Pancararé, a Evangelista Pancararé. Então, assim, esse grupo já vem de longe, bem antes de 2009. Então, assim, no dia mesmo da retomada aqui, dessa terra, da aldeia Filhos dessa Terra aqui no Cabo Sul, eu não tive presente por motivos pessoais, motivo de doença, mas a luta do nosso povo aqui dentro de Guarulhos já vem há bastante tempo, e é por isso que eu digo que hoje o Auá
no máximo está fazendo muita falta nessa live, onde eles poderiam falar com mais clareza a respeito desse processo dessa terra, né, que foi feito através, se eu não me engano, do Anderson Guimarães, e aí acabou que houve uma desistência de entrega dessa terra, e o meu povo, que é um povo guerreiro, se juntou aí toda essa liderança, o Auá, junto com o grupo do povo Tupi, junto com os Vassu, junto com os Pancararé, junto com o meu povo, que na época não era eu, mas estava representado por a minha parente, Rosa, que estava aqui de frente na época, hoje não se encontra mais na aldeia, mas estava de frente, a Vanusa, então retomaram essa área onde hoje vivemos já 4 anos, faz esse ano, né, Vanusa? Desde o início de retomada, mas essa história é mais bem contada pelos parentes que realmente aqui estavam na época. Então, assim, eu cheguei na aldeia 6 meses depois de retomada, após a perda de um filho meu, uma filha minha, e estou aqui até hoje nessa luta que não está sendo fácil, até mesmo após os últimos acontecimentos que você tem presenciado conosco e está vendo no nosso dia a dia que não está sendo fácil, mas somos hoje cada vez mais, como se diz, firme naquilo que buscamos, que é manter a nossa cultura, onde ela foi abalada no último dia 4 de abril, e acabou fazendo com que hoje a gente se encontrasse, né, através das redes sociais, trazendo essa força, esse olhar que veio, graças a Deus, até a gente, para nos fortalecer e nos apoiar, e, de uma certa maneira, quem veio nos afetar nessa data, que para a gente, no dia a dia, é um dia normal, mas era um dia que para católicos seria um dia até festivo, e a gente estava aqui trabalhando e acabou perdendo nossas casas de reza, e mesmo assim permanecemos firmes, de pé, lutando e buscando esse meio de recuperar essa parte atingida, e hoje estamos aqui diante de vocês com esse apoio, aonde a mídia veio até a gente, aonde vocês estão aqui, mostrando a força que o povo indígena tem para não deixar perder, né? Não só a nossa cultura, mas a nossa espiritualidade, que é quem nos fortalece no dia a dia. Legal, Simone, muito legal. Estava pensando aqui, a gente chegou a conversar, porque a pessoa que tentou esse mal aí, queimando as 3 ocas, que foi o fato que marcou no dia 4 de abril, ela não deve estar dormindo, porque isso se reverteu, aparentemente algo ruim, se reverteu em algo extremamente positivo, né? Muitos podem ter acompanhado as entrevistas que vocês deram na Globo, na Band. Estou sabendo que talvez vai passar domingo também na televisão novamente, né? Vocês estiveram ontem também no programa do Roberto Samuel, hoje aqui, amanhã vocês estarão na live do Sesc. Então, essa visibilidade que a aldeia está tendo nesse momento é algo que tem que permanecer, né? Esse apoio e essa solidariedade das organizações e dos movimentos sociais da cidade de Guarulhos, ele tem que ser permanente, né? Essa aliança. E vou voltar a palavra para a Vanusa. Vanusa, você estava contando, então, esse processo de retomada, e conta para a gente também quantas etnias que compõem a aldeia nesse momento, quais são os povos, né, que compõem essa aldeia nesse momento. Então, a minha internet oscilou um pouquinho, aí eu tive que sair aqui, tô meio escura, porque eu vim procurar um sinal de internet. No momento, somos Caimbé, Pancararu, Pancararé, Tupi, Vassucocal, Chucuru, Cariri, Chocó, e acho que tem mais, Simone, me ajuda aí. Quando entrou Pataxó, deu uma saída para fora da Bahia,
e Guajajara. Guajajara. Eu acho que só são esses mesmo. Sim. Uhum. São esses que tem, né, do povo Canhembé que entrou no dia da retomada, só tem eu, né, o cacique Alex não tá, o Antônio Carlos e a Silva que entrou também não estão mais, a Nívia e o irmão, que é o Abias, e a filha do cacique Alex também não estão, mas o povo indígena é assim, né, nós somos, vão uns e ficam outros. E é como também quando se agride, quando se tomba, quando se comete um assassinato com indígena, os outros se levantam, né? Então, quando uma liderança de um povo vai embora, surgem outras lideranças, surgem outros moradores, como também no caso da Simone, os que entraram, os Pancararu que entraram aqui, não tem mais nenhum nesse momento, mas a Simone chegou 6 meses depois, com ela veio outros, e assim nós vamos renovando e a gente vamos continuando a luta. E aqueles que entraram, que não permaneceram aqui por problemas pessoais ou porque acharam a luta que tinham que fazer uma luta em outra localidade, eles não são menos importantes do que nós que estamos aqui na resistência. Todo povo indígena tem a sua importância, tem a sua história. Eu sou muito grata ao cacique Alex, que foi meu primo, que foi ele que me trouxe aqui, e hoje ele está com um movimento também em Itaquaquecetuba, mas também tem a ligação dele aqui, porque ele é nascido na cidade de Guarulhos, a Silva é nascida na cidade de Guarulhos, então a gente tem uma ligação. E quando um indígena sofre, todo sofre, independente de que povo seja. Mesmo a gente tem uma diversidade cultural que as pessoas muito não entendem, né? Mas o toré da parente Pancararu é diferente do toré do povo Canhembé. Eu fui a semana passada para o interior, para Avaí, lá na região de Bauru. Eu fiquei encantada, eu nunca tinha participado de uma festa de um povo terena, e lá, assim, eu fiquei encantada. Lá tem 4 aldeias, né, uma próxima da outra, o cântico, a dança, a recepção deles, assim, a acolhida, e assim, a gente não, eu não posso falar como que é a cultura do Pancararu, porque eu não sou Pancararu, eu não posso falar a cultura do Pancararé, porque eu não sou Pancararé, mas as pessoas pensam que nós somos todos iguais. Ainda tem uma riqueza muito grande, ainda se fala 274 dialetos, são 305 povos diferentes, cada um com o seu jeito. Eu fico encantada também quando eu vejo os praiá, eu fico encantada quando eu vejo o cântico também dos Guarani, dos Tupi, o Iboraí, eu fico encantada. Então, assim, é uma diversidade, uma riqueza que as pessoas não apreciam e não respeitam, e muitos tiram como se fosse do mal, como se a gente fosse selvagem, como o nosso toré, que é a Jurema, quando a gente chama Jurema, como a gente chama o caboclo, como a gente chama os encantados, como isso fosse coisas do mal, como isso não fosse do bem, como se não fosse religião, como se não fosse cultura. Então as pessoas precisam parar com isso e respeitar a diversidade, e a gente respeita. E o exemplo aqui, a gente na aldeia multiétnica. Quando eu vim para cá, muitos diziam assim, isso não vai dar certo. Se o povo já tem conflito entre um povo, só imagine tanta cultura diferente, tanta diversidade diferente, vocês vão se matar entre vocês, um vai querer sobrepor o outro, e aqui a gente vive em harmonia. Claro que a gente tem as nossas divergências, às vezes um quer uma coisa do outro quer uma coisa de outro jeito, mas no final vence a maioria, no final a gente se entende, e aqui a gente vive em harmonia, aqui a gente faz almoço comunitário, a gente faz café da manhã comunitário, a gente recebe as pessoas bem, a gente vive bem, mesmo com que a gente tenha as nossas diferenças, e é tudo respeitado. Todos os povos deviam ser respeitados, porque muitos vêm com violência para a gente. Se não for igual, não serve.
tem que ser eliminado. A gente não quer eliminar ninguém. A gente não quer eliminar quem veio aqui, o europeu que veio nos colonizou, tomou as nossas terras, matou. Como o professor Maurício citou a Guerra de Canudos, morreu mais de 500 Cariri nessa guerra, morreu mais de 500 Caimbé nessa luta. E assim, a gente não somos inimigo de ninguém. A gente só quer respeito e a gente respeita. E eu não sei por que se quer eliminar o diferente. A gente convive com o diferente. A gente não quer expulsar os europeus, os colonizadores daqui. A gente quer viver, eles já estão aqui que permaneçam, mas que permaneçam com respeito, que respeitem o nosso modo de vida, que respeitem a nossa diversidade, assim como nós respeitamos todas as crenças, quem pensa diferente da gente. A gente só quer isso, viver em harmonia e respeitar e ser respeitado. E eu não sei por que a sociedade não indígena, se pensa diferente, tem que ser eliminado. Legal, Vanusa. Muito importante esses apontamentos que você fez. E, Maurício, infelizmente, então, o Auá, ele não está conseguindo conectar, algum problema na conexão ou no aparelho, e o Máximo também não. Mas eu sei que o Maurício, por um bom tempo, acompanhou essa movimentação aqui na cidade de Guarulhos, né, Maurício? Das feiras e as atividades. Como que é a sua participação junto com eles nesse processo, antes da retomada e também nessa retomada da terra? Tá. Só que antes, a Vanusa me lembrou uma coisa que eu acho que é importante falar aqui. É um sociólogo que é o Boaventura dos Santos. Ele fala assim que o que é diferente não é desunido, o que é unificado não é uniforme, não é a mesma coisa. O que é igual não tem que ser idêntico, o que é desigual não tem que ser injusto. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Quer dizer, a gente fala de diversidade, né? São diferentes. O português não entendia por que o índio fazia guerra e não tomava a terra. Ele falava, por que você faz uma guerra e não amplia seu território? Eu não consegui entender que não havia Estado, não consegui entender que, naturalmente, os povos indígenas são contra o Estado. O modo de vida dos povos indígenas não é um modo de vida da sociedade branca, civilizada, europeia, abastada, cristã. Não é esse o modo, é outro. São modos coletivos. E aí, um pouco ainda na fala da Vanusa, o problema central é o capitalismo. O problema não é só que você é diferente. E sofreria preconceito porque é diferente, né? Porque sofre mesmo, né? Quem não tiver nesse padrão de ser branco, europeu, rico, cristão, jovem, homem, vai sofrer algum tipo de preconceito. Uns mais, outros menos, mas... Quer dizer, não tem preconceito, não tem mais preconceito, mas tem preconceitos mais... que vão à discriminação, que faz com que as pessoas sofram mais, né? Mas o único problema que o indígena sofreu até hoje é o problema da terra. É a terra. A eliminação dos indígenas passa pela tomada das terras dos povos indígenas e pela ganância do capitalismo. Quer dizer, o que move essa sociedade de falar que não aceita, eles podem aceitar o indígena desde que ele não reclame a terra. Tem o Cazé, que é um tupinambá, ele costuma falar assim, né, que tentaram passar o excludente de licitude, né, naquele pacote de anticrime do Moro. Ele fala, bom, para os povos indígenas sempre houve excludente de licitude, porque aquele que não concordou com o colonizador foi morto pelas guerras justas. Né? E aí, voltando àquilo que você falou, que aí fala, essas horas vão fazer a gente pensar em outras coisas. Mas tem uma história desde 2002, né? Que aí começa, tá o Auá, tá a Lourdes, né? Mas eu também não estive nesse começo. Mas começou tentar com uma cooperativa, depois foi lá, se fez uma associação, né? E aí, com várias intervenções junto ao poder público, se constituiu um organismo ali, para um grupo de trabalho para discutir políticas indígenas, que
foi já o começo de uma tentativa, né, de diálogo entre o poder público e os povos que viviam aqui. E a reivindicação sempre foi terra. Nunca foi outra. Desde o início, ainda que tivesse atravessado pelas questões de saúde, que tivesse atravessado pelas questões de renda, que tivesse atravessado por uma série de outros problemas, o objetivo sempre foi ter um pedaço de terra. Aí o Oak fala assim, né? A gente queria uma terra para poder pisar no chão, né? Quer dizer, é uma fala dele, né? Do Auá. Quer dizer, então, a gente acompanhava isso, que tinha até um projeto que chamava de Terra Sagrada, que agora vai se concretizando, né? Que isso, eu vou conseguir fazer a oca. Nós tentamos fazer uma oca aqui uma vez também. Eu quebrei dedo, né? Carregando madeira para fazer a oca. Quebrei 2 dedos. E um monte de gente olhando assim, com dor no dedo, e continuam carregando as madeiras, né? E tentamos fazer, mas não conseguiu, não deu jeito. Agora vai conseguir, né? Quer dizer, isso é uma casa de reza, né? Que eu acho que é importante, porque é outra espiritualidade também. Eu comecei a atividades em 2008, junto do GT, né? E a gente foi organizando os encontros, a gente trazia o povo de São Paulo, trazia o povo do litoral, né? Os guaranis, os tupis, sempre numa busca de uma integração, e a ideia sempre foi a de fortalecer, de resistir, ou de reexistir, né? Resistir para existir, né? Ou resistir para existir, existir para resistir, né? Mas sempre foi uma ideia de resistência, não só de resistência. E quando foi o processo de retomada dessa área, o governo, eu lembro até o Alex falando para o Anderson, não dá para começar com uma coisa mais simples que vocês possam cumprir? Não, vamos fazer uma aldeia, aí nós fomos na FUNAI, fomos em outro lugar, para ele ver o que era, né? Aí ofereceu o governo municipal, a prefeitura, ofereceu essa terra para os indígenas aqui. Foi oferecido, eu estava nesse dia. Eu estava, Robson estava, o Thierry estava, né, que é o Pataxó, né, o Bira, estava o Auá, né? A gente estava lá, né? E ele ofereceu a terra. Falou de topografia, falou de... O que ele não falou em nenhum momento é que era uma área contaminada. Isso ele não falou. E aí não tem jeito. A gente volta para a história que nos anos 30, lá no território Tupinambá, o povo ia lá com roupa cheia de varíola e jogava dentro, o povo pegava para se vestir e matava 2.000, 3.000 de uma vez. Né? Quer dizer, é uma das formas de matar, né? Oferecer uma terra que é uma área contaminada, um lixão. E vocês estão recuperando essa área. Mas é isso. Né? Aí me lembra todas as gripes, né? Que não é a gripezinha do Bolsonaro, mas as outras gripes, né? Que os generais, por exemplo, levaram lá para o povo Yanomami com um monte de mulher general querendo ensinar uma mulher indígena Yanomami a se pintar, a se maquiar. É da natureza dos povos indígenas da pintura. Não vai ensinar um índio a se pintar. É aquela coisa, vamos branquear, né? Vamos branqueando. Vamos deixar todo mundo branco, depois pobre, depois operário, morando na periferia. Não é isso? Quer dizer, esse é o desejo. E as terras a gente pega para a gente. Então, essa terra foi oferecida. Uma promessa que não foi cumprida. E, claro, não foi dada a terra. Pois é. Tomaram. Tá certo. Fizeram a retomada. A retomada foi feita, né? Promessa não cumprida, porém fez-se se cumprir, mesmo contra a vontade. E é isso. Eu não posso contar essa história. Né? Ainda que eu saiba alguns detalhes dela, eu não posso contar essa história. Quem tem que contar a história são aqueles que fizeram o processo, né? O Auá, é o Alex, né? É por isso que eu falei que fica difícil para contar o fato. Que eu lembro, né? Naquele momento eu não estava presente, então, assim, sempre que a gente sai e que relata a história da
aqui da nossa reserva é que quem toma a frente para contar a história, por estar ali desde o início, é o Auá, porque ele viveu, presenciou, ele iniciou a luta, a união de todos, fez esse resgate de todos esses indígenas do Nordeste, onde ele juntou nesse sonho, nesse projeto, e hoje estamos aqui tentando viver esse sonho, realizar ele, concretizar, mas a luta não está sendo fácil, mas a gente continua batalhando, né, para alcançar esse objetivo e ter um dia realizado esse sonho de ter essa terra realmente cedida de volta ao nosso povo, de papel passado, sem a gente ter medo de uma reintegração de posse a qualquer momento, porque o processo existe, os donos legais ainda não se manifestaram, não mostraram interesse de reintegração, mas a gente aguarda, confiando naquilo que nos mantém firme até hoje, que são os nossos ancestrais, essa força que nos protege, né, que nos mantém firme na luta, para que um dia esse sonho, que não é apenas nosso, que estamos hoje aqui dentro dessa reserva, mas de um parente que deixou, como ele não cansa de dizer, deixei o meu povo para viver com vocês. Então, como toda família, a gente tem as nossas divergências, né? A gente tem as nossas diferenças, porque, afinal de contas, nós somos 8 culturas diferentes dentro de uma única reserva. Então, assim, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua cultura, a sua diferença, mas acaba que, no final de tudo, como a Vanusa falou, prevalece a decisão da maioria, se é para o bem de todos, que a maioria determina o que deve ser feito. Então, é assim que nós sentamos e tentamos resolver as questões de dentro da aldeia. E, por mais que, às vezes, a gente sinta-se contrariado, se hoje a opinião que não prevaleceu não foi a minha, mas eu tenho que entender que foi para o melhor dos meus irmãos. Então, a gente busca estar sempre nesse pensamento, buscando seguir essa meta, porque todo mundo sempre achou, não vai dar certo, nunca vai acontecer, porque se é muito difícil manter uma aldeia de um povo só, você imagina de 8 povos. E a gente está lutando e tentando vencer as diferenças entre os nossos povos, entre a nossa cultura, as nossas opiniões pessoais, que, no caso, se naquela hora não vem o caso, a gente está esperando tudo isso para que a gente possa realizar esse sonho de viver novamente em uma aldeia, colocar o nosso pé no chão, como o Auá sempre fala, poder dançar, sentir esse contato direto com a natureza, com os nossos ancestrais, buscar essa força, né? E nessa luta, eu acredito que um dia, muito em breve, a gente vai dizer assim, conseguimos realizar esse sonho. Legal. Então, como a gente formou o Auá e o Máximo não conseguiram conectar, mas eles estão com a gente aqui nos acompanhando. O Máximo mandou uma mensagem aqui de boa noite. O Gilberto também, que é o Auá, também não conseguiu entrar. Então, quem não conhece essas duas pessoas maravilhosas aí, procurem conhecer aí pelo Facebook deles. E o Maurício comentou, e eu gostaria de passar uma pergunta para a Vanusa sobre o projeto que está sendo desenvolvido atualmente na aldeia. Vanusa, como que está sendo? Como que foi o processo que vocês concorreram, né, à Lei Aldir Blanc, que foram contemplados no edital, e agora vocês estão construindo um projeto muito interessante.
Então, gostaria que você contasse um pouco para a gente aí como foi e como que está sendo esse desenvolvimento do projeto. Olha, o ano passado, quando fiquei sabendo dessa lei de Blanc, eu não quis participar porque eu não queria. Eu estava no último ano de faculdade e eu falei, não vou dar conta, eu estava fazendo um TCC sozinha, tive muitas percas, minha mãe, tio, primo, faleci, eu falei, não vou dar conta. Falei, eu não vou fazer, não vou participar, não quero fazer. E a gente sempre falava no grupo, gente, faça, pode fazer individual, pode fazer no coletivo. Na prorrogação mesmo, no último dia, que era para a lei, o Gilberto falou assim, eu vou fazer e vou fazer no coletivo. Eu falei, olha, Gilberto, chame outra pessoa para te ajudar, porque eu não consigo. Eu estou finalizando um TCC, eu não vou fazer isso. Foi quando ele chamou o Rafael do CIMI, né, e deu uma força pra gente, mas aí o Rafael falou, eu não posso fazer porque são vocês, eu posso te dar uma força. Então ele foi intermediário, perguntava uma coisa para mim, perguntava uma coisa para Simone, perguntava uma coisa para o Máximo, perguntava uma coisa para Chucuru, perguntava uma coisa para o Gilberto, e assim a gente foi construindo esse projeto no coletivo. Então tem a participação de todos. Aí quando eu vi que o projeto se desenvolvendo, eu falei, nós falamos, esse projeto vai passar sim. E a gente discutia, foi 24 horas, a gente deixou de colocar algumas necessidades da gente, que a gente tinha que colocar o material, as ferramentas para trabalhar, mas a gente, na euforia, no último minuto, a gente não colocou. Então, nós estamos fazendo esse projeto, ninguém está recebendo nenhuma remuneração, porque o que a gente recebeu de remuneração nós fizemos para comprar ferramenta. Chamamos aqueles que não estavam incluídos como se apresentar, né, que a gente teve que fazer um mini currículo das suas habilidades que nós íamos fazer nesse projeto. E assim foi desenvolvido, mas aqueles que não estavam com o nome lá também, tudo no coletivo, foi tudo decidido, as reuniões são tudo decidido, a nossa prestação de contas, o que vai fazer, como vai fazer, e a gente está com essa queima dessas ocas, a gente se atrasou um pouquinho no projeto, e eu creio que queimaram essas ocas para a gente não conseguir cumprir o projeto, para a gente perder esse projeto, para a gente não concluir, para que não venha mais outros projetos. Mas quem fez isso não sabe a força da mulher indígena, do homem, dos adolescentes, que nós estamos todos engajados, e Anderu, e nosso Deus Tupã não vai deixar a gente não terminar, a gente vamos cumprir sim, nós vamos concluir esse projeto, que é fazer as trilhas, né, para receber as visitas, até a nossa casa de cultura, e assim, é uma gratidão, porque esse projeto é muito importante e é o que nós acreditamos que vai firmar nós aqui na Terra, porque assim, a presença do Estado, né, a presença é recurso do Estado, é construção do Estado aqui dentro, então nós acreditamos que isso é um passo importante para a nossa permanência. Então quem fez isso foi pensando, falou, eles não vão cumprir o projeto, não vão cumprir dentro do prazo, e não vão garantir a permanência aqui, porque não tem nada do poder público, não tem a mão do poder público aqui dentro, e eles vão perder. Só que quem apostou não sabe da resistência. A gente vem do Nordeste, nós somos indígenas, nós aguentamos sol quente, até fome mesmo, falta de água e tudo, e a gente resiste, nós estamos aqui há muito tempo resistindo, e nós vamos terminar esse projeto que é de grande importância para nós, e como, graças também à visão do Auá, né, a gente nunca pode dizer que foi uma resistência dele, uma insistência dele de fazer no coletivo, e ele podia também ter feito no individual, porque tinha parte lá que podia fazer no individual. Eu falei para muitos parentes, olha, façam vocês no individual, tem muita gente que fez, porque poderia fazer para apresentar cântico e dança e oficina, então tinha uma diversidade muito grande de fazer os projetos, mas o Gilberto, com o olhar dele, o Auá, né, eu comecei a chamar ele de Gilberto, de vez em quando eu chamo, né, mas o Auá, ele teve essa sensibilidade de unir e de fazer esse projeto no coletivo, e nós estamos aí com ele já no processo, não vamos dizer que nós já passamos mais da metade da execução dele, falta a gente fazer as apresentações, finalizar as trilhas, e nós vamos sim, e vai ser de grande
importância para todos os povos indígenas e para aqueles que acharam que a diversidade, que a diferença de cultura, não ia dar certo. Nós estamos aqui e nós somos a prova viva que dá certo sim, é só ter respeito para a diversidade, para o modo de vida. E aqui nós vivemos, aqui a gente tem opinião diferente, como a parente Simone disse, mas no final o respeito e a união e a vontade de permanecer, porque é muito bom, sabe? Ter que ir na casa do parente, não ter que ver um carro buzinando, não correr o risco de ser atropelada, as crianças sair, a gente saber que aquelas crianças não vão ser atropeladas, correr aqui, e assim, é uma sensação muito boa, e ao mesmo tempo sair daqui, do outro lado, já está dentro da cidade, então é uma riqueza muito grande. Ter a decisão de eu vou cozinhar no fogão a gás, eu vou cozinhar no fogão de lenha, então isso é uma riqueza que para muitos é uma dificuldade, para nós é uma riqueza, né? Legal, Vanusa, muito importante esse seu relato sobre esse importante projeto, né? A gente já chegou a 1h10 da live, e aí eu queria fazer mais uma pergunta aqui para a Simone, porque eu acho que é uma pergunta importante, porque é o que trouxe novamente essa visibilidade para a aldeia, que apesar de ter sido um fato negativo, foi muito interessante o movimento de solidariedade à aldeia e também o espaço que vocês ganharam nos meios de comunicação. A Simone teve uma das ocas incendiadas, né, Simone? Então, eu gostaria que você contasse como que foi que aconteceu, como que foi no dia do incêndio, né, que foi o dia 4 de abril, num domingo, como que vocês estavam aí e como que foi esse movimento de solidariedade, essa aproximação de algumas organizações da aldeia multiétnica Filhos dessa Terra. Então, posso dizer que é uma recordação até triste, e naquele dia foi muito triste. Hoje eu já posso dizer, falar assim com o coração tranquilo e aliviado. Naquele dia nós estávamos trabalhando, tinha alguns parentes que estavam na construção da oca do projeto, do Blank, e eu e a minha família estávamos trabalhando na trilha, quando ouvimos o barulho do incêndio, e aí a gente saiu correndo para ver do que se tratava. Quando chegamos lá, o teto da minha casa de reza já tinha desabado. No momento, engraçado que eu estava com o celular no momento, mas eu fiquei tão desesperada que eu não sabia o que fazer, porque não dava tempo mais apagar, não consegui raciocinar, foi tudo assim muito rápido, porque a casa de reza ela era construída de bambu e sapê, então assim, o fogo destruiu muito rápido, a gente perde totalmente assim a noção do que vai fazer naquele momento. Pensar em buscar ajuda também não daria tempo. De repente os guerreiros se aproximaram, vieram saber quem era, aquela correria danada, mas graças a Deus esse incêndio mal intencionado nos trouxe hoje um bom resultado, aonde repercutiu muito rápido nas redes sociais. Acabou que eu lembrei do telefone, tirei umas fotos, gravei um vídeo curto relatando aquele incêndio, onde eu fiquei chateada no momento e muito triste, porque eu levei muito tempo para conseguir recolher todo o material com a minha família, buscar saber muito longe. Então, aquilo foi muito frustrante para mim, mas logo em seguida, com o apoio de todo o pessoal aí, a gente entrou em contato, saiu distribuindo uma foto, compartilhando nos grupos, amigos começaram a aparecer, e não demorou muito, a gente teve acesso, acho que no dia seguinte o incêndio, se eu não me engano, no dia 5 já conseguimos entrar em contato com o Tiago, que apareceu igual
um anjo que chega assim para resolver situações difíceis, que naquele momento era o nosso caso. Tivemos no dia seguinte também o apoio do Jaime, que é da igualdade racial. O pessoal veio nos apoiar, veio nos acompanhar, auxiliar nas necessidades do momento, né? Então, assim, foi tudo, graças a Deus, gratificante, depois de tanta dor, de saber que a gente estava um passo à frente, por já ter as nossas casas de reza, já ter algo da nossa aldeia para mostrar a um visitante, e de repente ter destruído tudo. Então, assim, a gente só de parar e imaginar que tinha que voltar ao começo, tudo de novo, começar do zero, e de repente apareceu os colaboradores, e hoje nós temos, graças a Deus, com o apoio de vocês, o valor para refazer a minha casa de reza, e as demais que foram danificadas, a gente está também apoiados e amparados pelos amigos, pela solidariedade de todos que estão com a gente, nos apoiando nessa causa, nessa situação no momento. Desde já, eu já agradeço, e não só aqueles que estiveram aqui de imediato, mas todos aqueles que a gente não viu e nem sabe, né, mas que nos apoiou, que nos ajudou, mesmo sem conhecer a nossa história, sem nos conhecer pessoalmente, mas tiveram a boa vontade de nos ajudar, e compartilha e continua compartilhando com a causa indígena no nosso dia a dia. Então, eu agradeço pelo meu povo, agradeço pela todos aqui da reserva, e é isso aí, vida que segue. Legal. Só complementando, né? Sim. O CRAS também, né? A assistência social teve aqui presente na segunda-feira. Eles já ligaram de noite para a gente. Então, o poder público, na presença das secretarias, né? O municipal vieram, deram um apoio para a gente, e a sociedade também, né? E agora nós estamos aí também para construir a nossa cozinha comunitária, porque nós não temos uma cozinha comunitária, né? Nós estamos construindo essa casa de cultura, e com projeto, e também, como o Awali falou aqui no chat, lembrou que agora veio uns voluntários, né? Hoje, uns guerreiros que vieram aqui dar uma força para a gente, para que nosso projeto não se atrase, né? Veio aqui, eu não sei o nome de todos, então sou grata àqueles todos que vieram aqui, os meninos, e falaram assim: nossa, vocês trabalham muito, eu nunca imaginei que fosse trabalho tão pesado dessa forma. Teve um até que passou mal, porque não estava acostumado a serviço tão pesado. Então, para aqueles que estão ouvindo, que dizem que o indígena é preguiçoso, nós não somos, não, nós somos guerreiros, nós somos a resistência, nós estamos aqui resistindo 521 anos, com muita luta, com muito trabalho, com muito respeito à mãe terra, à natureza, fazendo as coisas tudo artesanalmente, cavando. Eu estou aqui com as mãos cheias de calo, as minhas parentas aí também, os jovens, nós temos aqui uns jovens mesmo, guerreirinho ali, que estão ali trabalhando, em vez de eles estar em casa jogando no celular, eles estão lá trabalhando com a gente. Então, assim, aqui é muito trabalho e muita solidariedade. Somos gratos a todos, não dá para falar todos, aqueles que nos ajudaram, né, e com apoio, compartilhando, e doações mesmo que nós recebemos, sim, doações de materiais de limpeza, alimentação. Nunca faltou, desde a pandemia, a nossa aldeia, a gente nunca passou nenhum dificuldade, todos os brasileiros passam, mas dizer assim que na casa da gente nunca faltou o alimento. Nós somos gratos a todos aqueles que são solidários com a nossa causa, que nos ajuda com o alimento e com força e solidariedade, né? E aumentou muito nesses dias. Quem queria nos destruir deve estar se roendo de ódio. Se queria para enfraquecer, para a gente ir embora, para a gente ficar com medo, isso só deu mais força, mais vigilância para a gente ficar. Nós temos os nossos guardiões, que são os cachorros. Quando os cachorros latem, a gente já fica atento para olhar quem que é, se tem pessoas estranhas aqui na aldeia. Então só deixou mais a gente na certeza que nós estamos no caminho certo, e na certeza que aqui é o nosso lugar, e que nós vamos
permanecer aqui para recuperar essa terra que foi do lixão, que sofreu tanto. Nós acreditamos que foi a Mãe Natureza que pediu socorro para a gente vir aqui e ajudar ela a se curar. A gente está fazendo a nossa casa de cultura e a gente está limpando o terreno e a gente vê vidros, seringas. Aqui foi lixão de material cirúrgico, de seringas, de agulhas. Então, todo tipo de lixo tinha aqui soterrado, desse lixão que mostraram aqui para a gente. E aqui nós, mesmo sabendo com todo esse sofrimento que a Mãe Terra aqui tem, nós viemos aqui para nos resgatar, para ter uma qualidade de vida e também cuidar do meio ambiente e ser exemplo para toda a sociedade, que a terra é nossa mãe, por isso que a gente não se vende, porque mãe não se vende, é por isso que a gente nunca vende terra, porque terra não é para ser vendida, terra é onde tira o nosso sustento, onde tira o nosso alimento, é por isso que nós temos essa ligação com a terra. Legal, Vanusa, muito boa a sua fala. Tá passando aqui na minha cabeça assim que eu também sou muito grato por ter conhecido vocês assim. Eu moro próximo, eu sou do Cocai, então estou a 15 minutos da aldeia. E quando aconteceu um incêndio no domingo, nós conversamos no grupo, que é um grupo que é o Havana Futebol Clube, né, que é um coletivo esportivo, cultural e político que temos aqui na cidade. E a gente falou, a gente precisa ir lá. E conversando com o Maurício, ele passou o contato do Auá, e chegando lá, pude conhecer todos vocês assim, e acredito que esse movimento de apoio das organizações de Guarulhos, entre elas o Simpro Guarulhos, a POSP, o Havana Futebol Clube e os diversos coletivos e organizações que tiveram nesse apoio, é muito importante que esse apoio seja não momentâneo, mas permanente, né? Que essa união da cidade de fato por muito tempo, né, com uma vida longa. A gente já chegou a 1h22, a gente tem muitas coisas para conversar, mas deixar o convite aqui aos professores e professoras que nos assistem nesse momento, levem para a escola de vocês que em Guarulhos existe a aldeia indígena multiétnica Filhos dessa Terra, esse projeto que eles estão desenvolvendo, conversando com eles. Eles vão falar mais para frente sobre isso, a gente vai trazer eles novamente, mas a ideia é que as escolas possam ir até lá e que eles também possam ir até as escolas. Desde já digo que em breve, com a retomada das aulas presenciais pós-pandemia, né, já deixo o convite para que a Simone Pancararu, a Vanusa Caimbé e todos os povos que compõem a aldeia multiétnica possam estar lá na escola que eu trabalho, que a gente possa estar em várias outras escolas do estado, do município, resgatando essa história, né? E agradecer, então, a participação das pessoas que estiveram aqui no chat, a Beatriz Pancararu, a Silvia Muramomi, o Ézio, Silvana, o Gilberto Auá, que nos acompanha também, o Máximo Assu, que nos acompanha, Tatiane Justo, Magali, e todos que estiveram aqui nessa live. Eu vou passar a palavra para que a Simone faça suas considerações finais, e depois eu vou deixar aí para o Maurício poder fechar depois da despedida aí da Simone e a Vanusa. Simone, desde já o Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Abrir para que você deixe as suas considerações finais aí, uma mensagem para quem nos assiste. Então, para finalizar, eu gostaria apenas de agradecer hoje de estar aqui representando a nossa aldeia Filhos dessa Terra, representando as grandes lideranças dessa aldeia que hoje não puderam estar conosco devido ao problema de sinal, alguma dificuldade que eles encontraram, porque a gente não está o tempo inteiro conectado com a internet, fica difícil, então quero agradecer, estar aqui representando junto com a Vanusa, o Auá, Tupi, Máximo Vassu, todo mundo que está nos assistindo, todos os colaboradores. Agradecer também a presença aí do professor Maurício, que falou da história do meu povo. Me emocionou principalmente a parte que ele falou da nossa espiritualidade, onde ainda existe pessoas que desconhecem a nossa origem, desconhecem a nossa espiritualidade, que
não faz também questão de saber quem somos, como vivemos, e até mesmo acredita que, como a parente Vanusa falou, somos pessoas que praticam e fazem mal. E eu gostaria de dizer que o nosso povo tem uma cultura riquíssima, e para me despedir, eu gostaria que vocês ouvissem e sentissem comigo um pouquinho da força da nossa espiritualidade, que é o toque da nossa gaita, onde chamamos a força dos nossos encantos. E é assim que eu me despeço dessa live hoje, com o canto da nossa gaita, o toque do nosso praiá, que é uma parte que fortalece, a parte mais forte da espiritualidade do povo pancararu. Gratidão a todos. Até. Obrigado, Simone. Muito boa sua fala. Muito bom, muito bom. Vanusa, eu passo a palavra para que você possa deixar sua mensagem final. Gratidão, Tiago, por ter convidado. Gratidão, Maurício, por as palavras, por falar também, ter esse cuidado, esse carinho com o povo indígena e por saber a história do meu povo, Caimbé. Lembrar que nós participamos de Canudos, que a história está ligada à história de Canudos, também um município sofrido, que é um dos... A renda lá, a maioria vive de Bolsa Família, que é a fonte de renda, e assim, é um município muito sofrido, e tem uma ligação muito forte com o município de Euclides da Cunha, e eu tenho parentes que moram lá, e assim, toda vez que fala de Canudos, me emociona. E a Simone, por ter dividido esse momento aqui, o Auá, por ter me trazido para Guarulhos, porque foi o Auá que me convidou há muitos anos, e o Cacique Alex, eu fui a única de fora de Guarulhos que veio para cá, a minha prima Silva, o Antônio Carlos, que fizeram parte daqui dessa aldeia, dessa retomada. Gratidão ao máximo por terem somado com a gente, estar aqui presente, apesar de todas as dificuldades que ele tem enfrentado para permanecer aqui. Gratidão ao máximo, Vassu, por você permanecer, por você ser esse guerreiro, e não esteve aqui presente na live, mas está presente em nós. E todas as vezes que um parente aqui, Filhos dessa Terra, fala, ele fala em nome de todos. E eu acredito que eu e a parente Simone representamos todos vocês, todas aquelas 8 etnias que não podia estar aqui presente, porque era muita gente para fazer uma live, mas nós representamos vocês, e quando um fala em nome de todos. Gratidão e Petit Porã, Pamel Pé, para todos. Legal, Simone. Eu sinto o Guarulhos agradece. Legal, Vanusa. Eu sinto o Guarulhos agradece a sua participação. Simone, agradecemos a participação de vocês. Também agradecemos a tentativa de participação do Auá, do Máximo. É importante mandar um abraço para eles. Maurício, passo a palavra para você aí poder fazer suas considerações finais, trazer uma mensagem final aí para essa live. Primeiro que bom de ter ouvido de novo a gaita do Cararu. E é isso, muito do que eu falo aqui, eu não sou índio, né? Dá para perceber que eu não sou índio, não sou indígena. Claro que tem um aprendizado que a gente vai buscar nos livros. Tem um aprendizado que não está nesses livros. E essa outra história, que é a história que tem que se contar, que vai no sentido de que a gente precisa decolonizar, que a gente precisa contar essas histórias de uma outra maneira, contar essa história a partir, não daquele que colonizou, mas mostrar que esses povos são vivos,
e resistem. O Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é formado basicamente pelo povo maia, que é o povo indígena no México, que em qualquer livro de história diz que eles estão extintos, que eles não existem mais, como estão extintos os tupinambás, também nos nossos livros de história, né? Que eles também não existem mais, como não existiam os indígenas nordestinos. Quando você vai para a Zona Leste, você olha aquele povo com cara de índio, com jeito de índio, com cultura indígena, você fala que são pardos, e, quer dizer, essa tentativa de ocultamento, de invisibilização dos povos indígenas, para mim, ela tem muitas razões, mas tem uma razão que é principal. Aí eu volto aos zapatistas, né? O problema é o capital. O problema é a ganância. Essa avareza. Essa ideia de que a gente precisa ter, que esse mundo tem que ser padronizado, e aí, como diz o Krenak, como diz Cazé, como diz o Yanomami, esse mundo das mercadorias, né, onde tudo se transforma em mercadoria. E como as mercadorias são em produção em série, é bom que padronize tudo, para que todas as pessoas gostem daquilo que é produzido aos milhares, né? E comprem. Então, a terra é mercadoria. As pessoas são mercadoria. O homem, na sua relação etnocêntrica, ele como centro do mundo, ele acha que ele é o único, né, que existe, e o que está ao seu redor não existe. Ele separou a natureza da cultura. E você não separa a cultura e a natureza. São a mesma coisa, né? Os zapatistas, eles falam uma coisa que é muito importante. Eles falam que, e acho que a Simone falou isso, ou a Vanusa. Acho que foi a Vanusa. A gente não quer expulsar os europeus daqui, né? A gente não vai ficar guardando essa mágoa, esse rancor. Mas nós também queremos estar aqui, né? Enquanto povo. E aí eu gosto muito dessa ideia. Os zapatistas, eles não querem relação com o Estado mexicano. Eles falam que quem manda é o povo que obedece ao governo, né? E dentro do exército deles. Os mapuches não querem ser, eles não acham, eles não se dizem chilenos. Eles são mapuche. E quando a gente vê, Simone Pancararu, a Tupi, Márcio Vassu, são referências a povos, não são referências, não é sobrenome, não é batismo, não é registro de nascimento. É identificação, é identidades, né? São identidades. E eles falam uma coisa que é importante, que a ideia é construir um mundo onde caibam vários mundos. Um mundo onde todos os mundos possam existir e coexistir, né? E a gente fica muito pensando, mas quando será que esse mundo vai ser construído? Olha para a aldeia. A aldeia é um mundo possível. Porque ela vive numa outra lógica, ela não está na lógica do Estado. Depende do Estado para um monte de coisa, mas daí? Mas a lógica não é do Estado. Lá, precisamos plantar o feijão, precisamos fazer nossa casa de resto. Quer dizer, aí quando você vai em Paraisópolis, que o pessoal fez lá, uma organização, porque o Estado não chegou lá para dizer como é que cuida da pandemia. O Estado fala, tem que fazer isolamento social. Como? Numa casa que moram 20 pessoas. E todos têm que sair para trabalhar. Como é que faz isolamento social? Eles tiveram que achar um jeito de fazer as barreiras. Eles tiveram que encontrar as formas de solidariedade. É outro mundo possível. Quando você vai lá para os territórios indígenas, você vai lá para o território do Tupinambá, que você olha que quando uma empresa portuguesa quis fazer um resort enorme dentro do território indígena, eles foram lá e ocuparam. Falaram, não, aqui não é que vocês não fazem. E que todo ano fazem uma caminhada para relembrar aqueles que já morreram na luta do povo Tupinambá. Uma caminhada de 7 quilômetros, que Mendes Sá, quando invadiu o sul da Bahia, ele matou tanto índio que colocado um do lado do outro na praia, deu 7 léguas, deu uma légua. E uma légua dá mais ou menos 7 quilômetros, são 7 quilômetros de corpos espalhados na praia. E ele fala que o mar é cheio de sangue e o rio cheio de sangue. Eles fazem a caminhada para lembrar os seus ancestrais, aqueles que morreram, né? E os que continuam morrendo. Mas esses mundos, eles são possíveis, você olhar mundos onde essa exigência do capital ela não está presente. Então, não é que a gente vai
não é que a gente não quer fazer uma revolução, não é que a gente não quer que o capitalismo prevaleça, a gente não quer mesmo. Eu não quero que o Bolsonaro continue, né? Eu quero que ele se exploda, né? De algum jeito. Não me interessa ele. Mas esses mundos possíveis, eles já existem. É só a gente olhar com outros olhos. Porque se a gente continuar olhando com os nossos olhos, com esses olhos dos interesses, esses olhos que a gente aprendeu do colonizador, a gente não enxerga esses mundos. Mas aí, na Aldeia Filhos da Terra, é um outro mundo sendo construído. Os territórios guaranis, os territórios tupinambás, os territórios yanomamis. Quando você vê lá a resistência do povo Munduruku contra as barragens, que foi o sofrimento dos Pancararé e Pancararu, né, que tiveram que sair da sua região. Quando você vê, sabe, o povo Krenak, que teve o rio dele morto, que é o Rio Doce, né, por uma mineradora, os caras estão lá, eles estão resistindo, quer dizer, e estão construindo outro mundo. O Krenak fala, eu tenho dó de vocês que vivem nos apartamentos, porque eu estou aqui plantando uma árvore, né, no meio da pandemia. Meu isolamento é plantar uma árvore. E vocês estão aqui, eu estou ouvindo canto de pássaro e vocês estão ouvindo barulho dos carros. Quer dizer, são outros mundos. Então, outros mundos, às vezes, eles não são aparentes, mas eles são subterrâneos, eles são subalternos, e ele vai subvertendo essa ordem do capital. Agora, o grande inimigo nosso é mesmo o capitalismo, é ele que gera todo esse egoísmo, essa maldade, né? Essa coisa de eu preciso muito, e vai ter, mas os caras querem colonizar a Lua, querem colonizar Marte, porque eles não se preocupam se destruir esse planeta. O Krenak falava outro dia, eles acham que vão construir um outro planeta, né? Em outro lugar. Ele até deu uma dica, pode ir agora, né? Deixa a gente aqui que a gente cuida desse. Mas é isso. Então, a ideia é essa, que essas são experiências de outros mundos possíveis. Mundos são subversivos, insurgentes, que vão na contramão do capital, que propõem uma outra forma de vida. São naturalmente aceitáveis, são naturalmente ecológicas, né? Porque não precisa ficar lendo livro de ecologia, cuidar da terra. É isso. Então, e são naturalmente decoloniais, porque são povos que resistiram à colonização. Eles estão aí presentes. É isso. Legal, Maurício. Eu quero agradecer por ter sido convidado, viu? Eu esqueci de falar isso. Eu falo demais e esqueço as coisas. Eu que agradeço por esse momento, Maurício. Eu sempre tive uma admiração muito grande por você, apesar de não ser tão próximo. Sempre tive certeza dessas suas concepções. E eu também sou um admirador do movimento zapatista no México, e acho que de lá podemos trazer muitas inspirações para as lutas da cidade, do campo, e para esse processo de retomada da terra. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecer a participação de todos e todas que nos acompanharam aí por essa 1 hora e 40 minutos. Valeu, Vanusa, Simone, a todos que estão lá na aldeia, agradecer também ao Maurício, que é professor e diretor aqui no Simpro Guarulhos. Nos acompanhem nas redes sociais, através do Instagram, Twitter, no Facebook. E esse programa e essa edição aqui estará também disponível no nosso canal no YouTube, TV Simpro Guarulhos. Lembrando sempre que o Simpro Guarulhos é o Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Privado. E eu acho que é importante também dizer que o Simpro, apesar de representar os professores, sempre esteve nas lutas sociais da cidade, desde as lutas com o MTST. Lembrar que o Carlos José, o Cazé, também já foi diretor do Simpro Guarulhos, o Maurício é diretor do Simpro Guarulhos. Então, a nossa luta é uma luta por todos os povos, pela classe trabalhadora, por toda a classe trabalhadora, e também pelos professores e professoras. Então, ficamos por aqui. Simpro Guarulhos, sindicato é para lutar. Valeu, pessoal, até a próxima.